Você sabe o que é transubstanciação? Se você não sabe, vem comigo e aprende hoje. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero convidar você a conhecer melhor a nossa fé, algumas curiosidades e muita informação sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito no canal Rosa Mística Pinhal, se inscreva e fique por dentro de tudo que acontece aqui na paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores, tá joia? Também temos a nossa página no Facebook e o nosso WhatsApp, que é o 3651 3046, que você pode mandar a sua dúvida, sua sugestão de pauta, sua crítica, seu elogio, enfim, mande aquilo que você quiser. E caso você também queira compartilhar esse vídeo, você pode compartilhar com alguém que você acredita que necessita desse conteúdo formativo, tá joia? Seja um missionário na vida do seu irmão, na vida da sua irmã. Dito isso, então, vamos para o nosso tema de hoje. Muito bem, o que é então a transubstanciação? O que acontece na transubstanciação? Muita gente nem sabe o que significa essa palavra e o que ela representa dentro da Santa Missa, dentro da liturgia. A transubstanciação nada mais é do que o pão e o vinho oferecidos na missa tornarem-se o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a transubstanciação, que ela ocorre no momento em que o padre invoca ali o Espírito Santo sobre as oferendas e repete as mesmas palavras que Jesus disse na última ceia: isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Neste momento, então, ali já não está mais o pão e o vinho, já está o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem algo por trás disso que nós devemos explicar para cada um compreender como que acontece a transubstanciação. Porque se você está pensando isso, se você está assistindo esse vídeo, pode estar pensando, mas espera lá. Se a partícula é o corpo de Cristo, por que ela não tem gosto de carne? Não é? Por que ela tem gosto de pão? Então é isso que explica um pouco o nome desse acontecimento, transubstanciação. Cada coisa que nós temos, que existe, aliás, no mundo, inclusive nós, né? Seja um celular, seja qualquer coisa, uma porta, um alimento, cada matéria é constituída de três coisas: a matéria em si, o acidente e a substância. O que seria a matéria, o acidente e a substância? A matéria é aquilo que nós estamos vendo, não é? A matéria celular, a matéria camiseta, a matéria microfone, não é? Cada coisa existe e é uma matéria. E cada coisa também tem o seu acidente, né? O que seria o acidente? Seria a cor da matéria, seria o tamanho, o peso, né? Tudo isso é um acidente. E nós temos a substância. O que seria a substância da matéria? A substância é tudo aquilo que envolve a natureza da matéria. Tá joia? Eu posso ter celulares de diferentes tamanhos. Pode ter um celular desse tamanho, pode ser um celular com a tela um pouco maior, pode ser que celular antiguinho, que é menorzinho, que você pode abrir e fechar, né? Quem lembra, quem teve aí. Isso aí são acidentes diferentes de uma mesma matéria. Porém, a substância é a mesma de um celular, não é? Quer falar, quer ligar, quer fazer, enfim, despertador, calculadora. Esse é um exemplo bem bobo que eu estou dando, para a gente poder entender a diferença entre matéria, acidente e substância. Agora vamos falar especificamente do pão e do vinho. O pão e o vinho oferecidos na missa
são a matéria, não é? A matéria do pão, por exemplo, né? O acidente da matéria pão é a farinha, é o trigo, né, que está na farinha, é a água, é o fermento, no caso dos pães que tem fermento, ou senão os pães ázimos, que são os pães que não têm fermento. Esses são os acidentes da matéria pão. E a substância é justamente o pão. Acontece que quando nós temos a transubstanciação, quando o padre invoca o Espírito Santo, muda-se o quê? Muda-se a substância da matéria. Então a substância do pão não é mais para aquilo que ele foi fabricado, que seria o fermento, enfim, a farinha, mas a substância ali é o corpo de Cristo, não é? É por isso que nós, quando comemos, quando nós comungamos a hóstia sagrada, nós não sentimos gosto de carne, nem nunca vamos sentir, porque nós estamos comungando o acidente, não é? O acidente é farinha, é água, mas a substância é o corpo de Cristo. E da mesma maneira acontece com o vinho, não é? Quais são os acidentes da matéria vinho? Seria ali a uva, seria a água, os componentes químicos que talvez o vinho possa levar. Mas quando o padre consagra, torna-se o sangue de Cristo. E nós nunca vamos sentir gosto de sangue ao comungarmos o vinho. Por quê? Porque mudou apenas a substância passou a ser o sangue de Cristo. E como é que nós podemos compreender melhor toda essa finalidade, né? Tudo isso que nós estamos compreendendo? Através da nossa fé. Porque fisicamente falando, não é? A física nos explica que o acidente nós enxergamos. Nós nunca vamos enxergar a substância, justamente porque a substância é o algo invisível da matéria. A substância é aquilo que dá unidade e coesão, né, para a matéria. Então, se nós temos a matéria do pão, a matéria do vinho, a substância é que dá a coesão para a matéria do pão e a matéria do vinho. Não é? Todas as moléculas, enfim, ali é uma parte mais específica da física, não é? Para quem pesquisar e consegue ver melhor o que significa a coesão da substância. Mas então é pela fé que nós sabemos que o pão e o vinho tornam-se o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que o padre invocou o Espírito Santo e depois que o padre proferiu as palavras da última ceia, isto é meu corpo, isto é meu sangue, ali já não existe mais o pão e o vinho. A partir dali é o corpo e o sangue de Cristo. E eu torno a repetir uma coisa que eu sempre falo, não é? Gente, é lindo nós sermos católicos. É lindo nós sabermos que isso existe desde o tempo dos apóstolos, desde o tempo que Jesus voltou para Deus, né? Voltou para o Pai na sua ascensão, que os discípulos continuaram ali a missão de Jesus. Quando dali já existia a Santa Missa, ali já existia a transubstanciação. Porque muitas vezes nós temos nossos irmãos protestantes que criticam por demais a transubstanciação, dizendo que isso foi um termo inventado, dizendo que isso é uma coisa que nunca existiu e que nunca existe, não é, a transubstanciação. Porém, a nossa fé e a nossa tradição, que não é uma tradição de hoje, é uma tradição que vem desde os apóstolos, nos atesta que sempre existiu a transubstanciação, que Cristo sempre esteve presente ali na missa quando o padre profere as palavras da última ceia. E agora aqui um dado curioso, tá? Quando o padre invoca o Espírito Santo sobre as oferendas, essa invocação se chama epiclese. Olha que interessante, que palavra, hein? É a epiclese. E a epiclese é a invocação do Espírito Santo
específica para a consagração do pão e do vinho. Nós, leigos, nunca poderemos fazer uma epiclese, porque as nossas mãos não são consagradas para aquilo que o padre é, não é? Porque quando o padre consagra as espécies do pão e do vinho, ele está ali agindo em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. E somente o homem ordenado, que tem as mãos consagradas na sua ordenação, é que pode realizar a epiclese, que é a invocação do Espírito Santo específica para a consagração do pão e do vinho. A transubstanciação do pão e do vinho é um assunto muito amplo, não é? Para a gente ver tanto na parte teologal como na parte das Sagradas Escrituras, para a gente compreender na tradição o que os santos falavam sobre a transubstanciação, o que os doutores leigos falaram sobre isso. Mas aqui para nós hoje cabe nós apenas entendermos o que é a transubstanciação e o que ela representa dentro da Santa Missa, que é, claro, o ponto mais alto da celebração, é quando o padre consagra ali o pão e o vinho e apresenta para nós como o corpo e o sangue de Cristo. Amemos a nossa igreja, amemos a nossa fé, né? Vamos cada vez mais estudarmos, aprendermos o que significa cada termo para nós, para que nós possamos cada vez mais crescer e nos identificarmos mais como filhos e filhas de Deus. A você que esteve conosco hoje aqui, o meu muito obrigado pela audiência, por estar conosco. Continue sempre aqui com o programa Nossa Igreja Católica. A você um forte abraço e até o próximo, se Deus quiser. Até lá!